Algumas leis absurdas que existiram no Brasil chocam até hoje. No período colonial, com base em leis portuguesas, por exemplo, um homem poderia matar sua mulher se a flagrasse em traição ou se ouvisse boatos sobre o adultério. Esse é o nosso assunto de hoje, as leis absurdas que existiram no Brasil antigo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. E aproveitem o vídeo até o final. Lei que permitia matar a mulher. Na colônia, no Império e até nos primórdios da República, a função jurídica da esposa era servir ao marido. Da mesma forma que era dono da fazenda e dos escravos, o homem era dono da mulher com quem fosse casado no papel. Se ela não obedecia, sofria as sanções determinadas por ele mesmo. Na época do Brasil colônia, com base nas ordenações filipinas, um homem poderia tirar a vida da sua esposa caso ela o estivesse traindo ou houvesse boatos de traição. Ele também era autorizado a matar o homem com quem ela estivesse traindo. Mas a lei tinha uma ressalva. Sendo o marido traído um peão e o amante de sua mulher uma pessoa de maior qualidade, o assassino poderia ser condenado a 3 anos de desterro na África. 1921. Lei proibia a imigração de negros para o Brasil. Já após a proclamação da República, o governo brasileiro resolveu endurecer as políticas de imigração. Amarelos e pretos não tinham a mesma liberdade para ingressar no país e dependiam de aprovação do Congresso Nacional. Os deputados Andrade Bezerra e Cincinato Braga apresentaram ao Congresso Nacional um projeto de lei para proibir a imigração de indivíduos humanos da raça de cor preta. Pois é, depois de tantas viagens em navios da morte, o governo brasileiro resolveu no ano de 1921 simplesmente proibir que pessoas de pele negra, nascidas em outros países, viessem para o Brasil. A ideia era favorecer a elite brasileira, que clamava pelo branqueamento da nação, e ser reconhecido mundialmente como descendente de europeus e não de africanos. A proibição da entrada de negros daria origem a uma população mestiça, saudável, tornando-se cada vez mais branca, culturalmente e fisicamente. O absurdo dessa lei não para aí. O deputado Fidelis Reis incluiu mais um parágrafo, sugerindo que, além da proibição da entrada de colonos da raça preta, os amarelos só poderiam representar 5% da população nacional a cada ano. Ou seja, os asiáticos tinham entrada limitada em terras brasileiras. Era mais uma estratégia exigida pela elite de origem europeia para purificar a nação. Logo, em um decreto-lei de 1945, o governo privilegiava imigrantes da Europa para preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia. 1941. Lei da Vadiagem. Em uma lei instituída pelo presidente Getúlio Vargas em 1941, o cidadão que não trabalhasse e tivesse o hábito da ociosidade podia ser preso por vadiagem. O decreto de lei ficou conhecido como Lei da Vadiagem, que considera a ociosidade um crime passível de punição, 15 dias a 3 meses de reclusão. Ser vadio era considerado crime contra os costumes, reflexo de como funcionava o pensamento da sociedade na época. Na época de Vargas, o homem que não tinha registro em carteira de trabalho era sinônimo de bandido. A medida saturou os dados públicos da polícia e, em 1975, segundo matéria do acervo do jornal O Globo, esse era o segundo maior crime praticado no país. Foi então que o governo passou a considerar tal lei inútil.
Século 17. Lei do prato de farinha. Na época em que o exército brasileiro guerreava com os holandeses, algumas cidades baianas cobravam de seus moradores um imposto chamado Conchavo das Farinhas. Esse era o imposto que consistia em dar um prato de farinha para sustentar a guarnição do exército. Membros do exército visitam periodicamente as casas, coletando um prato de farinha de cada residência. O imposto durou por mais de 100 anos, mesmo depois dos soldados não estarem mais em batalha. 1894. Lei da melancia. A inofensiva melancia, quem diria, já foi alvo de uma das leis mais absurdas do Brasil. Comer melancia foi proibido, por lei, em 1894, na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. No fim do século XIX, quando ainda se especulava sobre a origem das doenças, a melancia foi acusada de ser agente transmissor de febre tifoide e febre amarela, doenças epidêmicas na época. Por causa da lei, as plantações de melancia apodreceram aos montes. 1965. Lei do formigueiro. Também na cidade de Rio Claro, em 1965, foi proibido que as pessoas tivessem formigueiros em casa. Se a polícia descobrisse o não cumprimento dessa lei, era necessário pagar uma multa de 2,5% sobre o valor de um salário mínimo da época. Ver uma formiga em casa causava uma verdadeira confusão na família, pelo medo de ter que pagar pela multa. 1995. Aeroporto Paretês. O então prefeito da cidade de Barra do Garças, estado do Mato Grosso, aprovou em 1995 uma lei que delimitava uma área da cidade para a criação de um aeroporto interespacial. Isso mesmo. Um projeto de lei do vereador Valdom Varjão delimitou um terreno para a construção de um discoporto. Isso aconteceu devido às frequentes histórias de avistamentos e até relatos de abduções da região. A área contava com cerca de 5 hectares na região da Serra do Roncador e era sinalizada com bonecos de extraterrestres verdes recepcionando os terráqueos. E então, qual dessas leis parecem mais absurdas para você? Conhece alguma outra lei brasileira que deveria estar nessa lista? Deixe um comentário. E se não é inscrito no canal, faça isso agora para não perder os vídeos novos. Até o próximo vídeo, galera!